Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 13ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o dízimo de Abraão para Melquisedeque. Ele significa a submissão da lei à graça. Para você entender tudo que será ministrado aqui nessa palestra, você precisa compreender o espírito dos textos e de tudo que está sendo falado. Para isso, eu gostaria de ler com vocês, rapidamente, o livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 17 em diante. Depois, vamos ler Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, para que você compreenda o que está sendo ministrado. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu Abraão o dízimo. Agora Hebreus 7, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, depois que voltara da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos de acordo com a lei, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Dito esses textos, queridos, temos uma pergunta para você que já ouviu falar sobre dízimos e ofertas. Qual o valor do significado
do dízimo nesse texto que nós acabamos de ler, que se refere a Melquisedeque, que é um arquétipo de Cristo, para quem Abraão separou o dízimo. Qual o significado desse dízimo que Abraão entregou àquele sacerdote, que o texto diz que era superior, porque o superior abençoa o inferior, e Abraão reconheceu a superioridade desse sacerdote, rei de justiça, rei de paz, rei de Salém. Quando o livro de Hebreus cita que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele não está instituindo um mandamento de dízimos. Está mostrando a submissão da lei à graça, do espírito da religião e do espírito da lei à graça. Não era a instituição do dízimo. O dízimo, como nós conhecemos hoje em dia, é uma instituição judaica para o povo judeu. Era um mandamento da lei dos judeus. E nós sabemos que o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. O dízimo é judaico, foi instituído posteriormente pela lei de Moisés para os judeus. Nem esse dízimo proveniente da lei dos judeus, da lei judaica do Velho Testamento, ele tem a primazia como instituição de dízimo e mandamento para os nossos dias. Antes mesmo do dízimo ser instituído através da lei que Deus deu a Moisés, Abraão trouxe essa referência desse dízimo aos pés de Melquisedeque, mostrando que é o superior que abençoa o inferior. Era aquela oferta de gratidão, de submissão, de entrega submissa, dizendo apenas: eu sei que tu és maior que eu, abençoa-me. Esse é o espírito de tudo o que está dito em Hebreus a respeito do dízimo. O que é ensinado nas instituições religiosas é que se você der menos que 10%, você está em pecado. Mas isso não é bem assim, porque o dízimo não foi instituído para o mundo gentílico. O dízimo é uma instituição judaica para o povo de Israel, para aqueles que tinham o mandamento do dízimo. Você pode ver lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, sobre a instituição do dízimo, como o dízimo era cobrado, mas ali, naquele caso, naquele contexto, era cobrado do povo judeu, não do povo gentil. Até porque o texto está lá no Velho Testamento. E o fim da lei de mandamentos, ela termina em Cristo. Jesus disse: a lei e os profetas foram até João. Agora, o reino de Deus é tomado por esforço. No Novo Testamento, o dízimo não é uma referência, exceto que você queira que seja, que você entenda o espírito do ofertar, o espírito do dizimar, se for o caso, se for a sua referência. Do contrário, é tudo debaixo de um espírito de graça, de amor, de generosidade, e cada um dando, ofertando, segundo as suas possibilidades, cada um recebendo segundo as suas necessidades. O critério e o espírito do Novo Testamento é generosidade. Tem um texto aqui de Provérbios que diz assim: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa, essa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, enfim, não terá sede.
O texto aqui de 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 a 15, eu vou ler com vocês, fala de como você deve contribuir no espírito da graça, debaixo de um espírito de graça e de generosidade. 2 Coríntios 8, do versículo 1 a 15. Também, irmãos, vos façamos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não importava o jeito que eles eram, eles tinham um coração generoso. Não importava as necessidades que eles estavam passando, eles tinham um coração generoso. Esse era o Espírito. Porque eles, testemunho eu, como diz Paulo aqui no texto, na medida de suas posses, olha bem, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha os princípios, de acordo com suas posses, outros acima das suas posses, e sempre no espírito de voluntariedade, um espírito voluntário. Eles suplicavam, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Existe muita gente passando necessidade, e eles aqui na Macedônia, eles rogavam para serem participantes dessa graça, desse ciclo de graça, de ofertar na vida dos necessitados. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Era um coração generoso, pronto a ajudar, pronto a ofertar, pronto a se entregar por aquela causa. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, em tudo manifestaram superabundância, tanto na fé, tanto na palavra, no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, isso não é um mandamento, mas para provar pela diligência de outros que estavam diligentes no sentido da contribuição, das ofertas, do se oferecer, do acolher os necessitados, a sinceridade do amor que eles tinham. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto eu dou a minha opinião, pois a vós outros, desde o ano passado, principiastes não só na prática, mas também no querer. Convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes a prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Novamente, ele fala de uma contribuição segundo as suas posses. Porque se há boa vontade, se a pessoa quer, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. É segundo o que você tem, não segundo o que você não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, tanto contribuindo e recebendo, de uma maneira que tudo esteja de uma forma equilibrada.
suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. Quem tem abundância, que supra o necessitado. É isso que ele está dizendo. De modo que a abundância daqueles supra a vossa falta. E assim haja essa igualdade. Novamente, a palavra igualdade, equilíbrio. Se você ver o necessitado, acolha, ajude, contribua. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. 1 Coríntios 16, 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas. Aqui Paulo orienta como é que eles deveriam fazer as coletas, as contribuições, para suprir a necessidade dos santos. Naquela época não havia templos. Naquela época a igreja, de fato a igreja nas casas, de fato uma igreja viva, onde um ajudava o outro. Um não tinha propriamente em primeiro lugar o que era seu, mas sim o que é do outro, sempre se preocupando com a necessidade de outro. Romanos 12, 8, lá quando ele fala dos dons, ele diz assim que aquele que contribua com liberalidade. Com respeito ao dízimo, você pode usar essa referência se você quiser, mas tudo está estabelecido a partir do Novo Testamento pelo Espírito da graça, pelo Espírito e verdade de Jesus, através do Espírito de Jesus, você olhando o Evangelho como referência, como Jesus tratou essas questões. Toda contribuição, toda oferta, todo dízimo, ou o nome que você queira colocar, é para ajudar os necessitados, é para ajudar os pobres. Alguém que eu encontre que sua necessidade se encontre no testemunho que está no meu coração, encaixado comigo, encaixado com o Espírito da graça que já está em abundância na minha vida, e encaixado de uma maneira que você possa acompanhar esse processo da contribuição, esse processo da oferta, esse processo do ajudar o necessitado, do acolher o necessitado. Aplicar na sua família, aplicar nos carentes que você conhece. Esse é o espírito do Novo Testamento e do Evangelho. É por aqui o caminho que nós devemos seguir em relação a ofertas, dízimos. O dízimo pode ser uma referência para você ajudar a sua denominação, o seu grupo de convívio, o seu grupo na igreja, mas isso jamais pode ser uma obrigação por culpa ou por medo, porque o processo é um processo de graça, gerado no coração, com generosidade, como os textos que eu acabei de ler, reconhecendo a necessidade de outrem. Não é porque você dá mais ou menos que 10% que você está em pecado ou está em falta. O dízimo não é um carnê nem uma mensalidade que você tem que pagar. O dízimo é uma questão de generosidade, de contribuição com algo que você crê. Deus não acha que você está sonegando quando você não entrega o dízimo. Depois do conhecimento de Jesus e da encarnação de Jesus, tudo é espírito e verdade. Tudo é conforme o testemunho do coração, conforme o testemunho interior, conforme o Espírito da graça no seu interior, e tudo debaixo de sinceridade. É tudo feito do modo que espontaneamente você queira. É cada um, como disse o texto de Coríntios, é cada um contribuindo conforme as suas
possibilidades para atender os necessitados. Seja o que for, você não pode ficar com angústia nesse assunto. Você não pode ficar com um peso. Você precisa estar tranquilo no espírito do Evangelho de Jesus. Tudo é liberdade do Espírito da graça no coração de cada um. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Os textos que li, abordados agora no Novo Testamento, eles estão debaixo da graça, da generosidade, do testemunho interior, do testemunho de espírito e verdade do Evangelho. Jesus mencionou lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, naquele contexto judaico, porque Jesus era judeu, e ele estava falando com os judeus, estava falando com os fariseus a respeito do dízimo, a respeito da hipocrisia dos escribas e dos fariseus, os quais deviam realmente cumprir o mandamento da lei, que era dizimar, segundo a lei, porque eles eram judeus, eles deveriam dizimar, era a lei que eles deveriam seguir. Lembrando, nós estamos debaixo do Espírito da graça. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o mais importante, que são os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis fazer essas coisas, entregar o dízimo como é lei para os judeus, mas sem omitir aquelas outras: a fé, a misericórdia, a justiça. Esse é o espírito desses temas. Não sobre dar dízimos ou ofertas. Abraão, no encontro com Melquisedeque, entregou o dízimo aos pés de Melquisedeque, daqueles despojos de guerra, porque ele reconheceu em Melquisedeque alguém superior a ele, e o inferior é abençoado pelo superior. Esse tema do dízimo de Abraão a Melquisedeque é a submissão do histórico ao eterno, é a submissão da lei à graça, é a submissão da linhagem do Jesus histórico, aquele arquétipo de Cristo que é Melquisedeque, um tipo de Cristo. Nós devemos analisar todas as coisas com a coerência do espírito do Evangelho. Se você não der ofertas ou dízimos, não é por isso que você está debaixo de maldição. É apenas você usar bom senso. Em primeiro lugar, você deve ter a responsabilidade com os domésticos da fé. Você deve ter a responsabilidade com os da sua casa. Você deve ter a responsabilidade com aqueles que são da sua família. Como disse o texto, fazer essas coisas sem omitir aquelas: a fé, a misericórdia, o amor, a graça, a justiça. O Espírito é o Espírito do Evangelho. E jamais o dinheiro é ponto de contato entre Deus e os homens. Timóteo diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Esse é o único mediador. O dinheiro não pode ser um mediador entre você e Deus. Até porque Jesus no Evangelho diz: você jamais pode amar ou se devotar a dois senhores. Ou você amará um e desprezará o outro,
Você não pode servir a Deus e às riquezas. Você compreende o Espírito? Olha o que diz Malaquias 3,10 a respeito do roubo no tocante aos dízimos e ofertas. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 6, Malaquias 3, do 6 a 10. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção sem medida. Esse texto, escrito aqui pelo profeta Malaquias, está no contexto do Velho Testamento, está no contexto judaico e no contexto da época. A verdade é que o dízimo nunca foi dinheiro. Ele sempre foi colheita, ele sempre foi grãos, mantimentos, alimentos para sustento dos sacerdotes da tribo de Levi, porque eles não tinham de onde prover o seu sustento. Quando eles entraram na terra prometida, eles não tiveram herança de terras. Eles cuidavam apenas do templo, do sacerdócio, do tabernáculo. Eles não tinham renda. Eles não tinham como se sustentar. Então as outras tribos dizimavam, levavam as ofertas, essas ofertas que eu citei, à casa do tesouro. Os sacerdotes tinham os deveres do templo e de toda a religião judaica. Primeiro no templo de Salomão, depois no templo da época de Malaquias, que era um templo menor. O templo, o culto, a palavra, tudo estava com eles, mas tudo estava abandonado, porque cada um cuidava de si. Todos nessa época estavam preocupados com suas casas, com sua vida, fazendo as suas mansões, os seus palácios, preocupado com suas coisas. Por isso que Malaquias exorta para que eles trouxessem os dízimos para a casa do Senhor, que estava abandonada, para sustento da casa do Senhor, para sustento dos sacerdotes. É dali que partia o sustento de sacerdotes, das viúvas e dos órfãos de Israel. A casa do tesouro estava minguando. Por isso essa exortação pesada de Malaquias, o estado do sacerdócio e do templo e da casa do Senhor. E não somente Malaquias, mas outros profetas menores ali na Bíblia também falam do estado da casa do Senhor nessa época. Toda a base das instituições religiosas para a prática do dízimo, e nós não estamos aqui contra o dízimo ou contra as ofertas, estamos trazendo à luz ao tema. Todas as vezes que as instituições religiosas elas falam do dízimo, eles falam a partir de uma aliança que findou, a partir da velha aliança. E a velha aliança não é base mais para aqueles que vivem debaixo de graça. A nova aliança aboliu as práticas da velha aliança. O dízimo era uma prática da velha aliança. Agora, nós andamos em novas práticas, nós andamos em novidade de vida, numa nova aliança e num novo sacerdócio. Não somos contra contribuições.
porque não há instituído um limite ou um percentual ou uma periodicidade para se contribuir. Tudo é debaixo de um espírito, do espírito de graça. A contribuição não é referência para você receber bênção ou maldição. Não tem a ver com isso. Na verdade, nós somos santificados pelo que cremos e não pelo que fazemos, porque na nova aliança nós temos uma aliança baseada em fé e não em regras e mandamentos. Na lei, ou você cumpre toda ela, ou você não cumpre nada. Se você tropeçar em um mandamento da lei, você tropeçou em todos. Por isso que não dá para pegar partes da lei e aplicar nos nossos dias, porque a lei foi abolida em Cristo Jesus. Não há uma constância, não há uma periodicidade, não há uma obrigatoriedade com relação ao dízimo, a não ser a questão da generosidade e da espontaneidade que a pessoa contribui, segundo aquilo que propôs no seu coração, como vamos ver no texto de 2 Coríntios capítulo 9 a seguir. Na igreja estatal, universal, na igreja que se uniu ao Estado através de Constantino, o dízimo foi instituído a partir do 5º ou 6º século para que fosse o sustento do clero, pois havia uma grande crise financeira na igreja. Esse dízimo que mencionamos aqui, de Hebreus e no capítulo 14 de Gênesis, esse dízimo de Abraão é anterior à lei. Agora, o dízimo das instituições religiosas é baseado na lei de Moisés. É um dízimo diferente e é para um povo específico. Já aquele dízimo de Abraão a Melquisedeque foi uma única vez. Não era uma prática contínua. A Bíblia nos sugere que Abraão continuou a dar o dízimo. Ele apenas encontrou Melquisedeque e espontaneamente depositou aos seus pés os dízimos dos despojos de guerra. Abraão não deu dízimos de nada mais que ele tinha, das suas terras, dos seus gados, da sua riqueza. Abraão não deu dízimo como uma prática religiosa. Era um dízimo sem tradições. Era um dízimo que ele deu porque quis. Ele deu esse dízimo a uma pessoa, como uma gratidão daquele que é abençoado por aquele que é superior a si mesmo. Ele recebe de Melquisedeque pão e vinho, que é um tipo da vida de Jesus, do seu alimento, do seu sangue, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ele recebeu vida através daquele tipo de Cristo chamado Melquisedeque. A tribo de Levi recebia o dízimo da lei e era sustentado através desses dízimos, dessas ofertas. Eles não acumulavam, não tinham salários, apenas recebiam para o seu sustento, e também das viúvas e dos órfãos de Israel. Jesus jamais estabeleceu o dízimo como uma condição. Dá quem tem, dá quem pode, dá quem tem espontaneidade, dá quem tem generosidade, dá quem tem algo no coração que aponta para essa contribuição, algo espontâneo do seu interior, segundo o propósito do coração. Aqui, no livro de Marcos, no capítulo 12, Jesus fala da oferta da viúva pobre. O texto diz que ele, assentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedinhas correspondentes a um quadrante, o valor de dinheiro daquela época. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que aquilo que todos os outros fizeram, porque todos eles ofertavam daquilo que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía,
todo o seu sustento. Como disse anteriormente, segundo as suas posses, lembra do pessoal da Macedônia, da igreja da Macedônia? Davam segundo as suas posses e acima delas. Mas eles estavam em extrema necessidade, mas eles rogaram para serem aceitos, para que eles pudessem fazer alguma coisa para ajudar também os necessitados. E eles ultrapassaram aquilo que eles podiam em todas as suas contribuições. A viúva foi e deu tudo que tinha. O que ela tinha não era muito, mas deu por amor, por vontade própria, segundo o propósito do seu coração, segundo o desejo do seu coração. Nada no Evangelho é por obrigação, gemendo, com dor, com culpa, com medo. É tudo segundo o propósito do coração, debaixo do Espírito do próprio Evangelho e debaixo do Espírito de Jesus. Se não for assim, uma oferta, uma contribuição, uma referência de um dízimo, pode ser como sacrifício de tolos, como dizem Provérbios. Deus quer o seu coração através do amor que se expande para acolhimento aos necessitados, que se expressa através do Evangelho puro e simples de Jesus e por tudo aquilo que o Evangelho representa. O Espírito é de generosidade, dá quem tem, tudo é espontâneo. Quem não tem é assistido, quem não tem é alcançado aquilo que não tem. Quem não tem precisa ser ajudado. Esse é o espírito do Evangelho. Na verdadeira igreja, como na igreja de Atos dos Apóstolos, onde há uma comunhão sincera e pura e simples e espontânea na questão de contribuições, quem tinha dava, mas quem não tinha pegava. Vamos ver o texto aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 a 35, que diz assim, que da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. O coração e a alma deles era como se de uma pessoa apenas. Todos pensavam da mesma forma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição e em todos havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores aos pés dos apóstolos, depositavam ali. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35, diz que tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse era o espírito que estava na igreja primitiva. Cada um dava o que podia, de acordo com as suas posses. Ninguém era chamado a dar o que não tinha. Se alguém tem e não quer dar, não é amaldiçoado, porque o Espírito é o Espírito da generosidade. Ele apenas deixou de exercer um privilégio de abençoar outra pessoa, um privilégio de ser generoso, um privilégio de exercer o bem. Este é o Espírito de Cristo e do Evangelho. Você não pode contribuir ou dizimar, ou seja lá o que for, por medo ou maldição. Tudo o que tiver que ser feito, que seja feito no espírito do amor e no espírito da graça, do mesmo jeito que Jesus praticou quando ele esteve nessa terra e nos ensinou. Tudo que não estiver nesse espírito, no espírito de Jesus e no espírito do Evangelho, é feito em vão.
porque Jesus disse isso para os fariseus com respeito ao dízimo que eles davam, da hortelã, do endro e do cominho, mas omitiam os preceitos fundamentais da lei, que era a fé, a misericórdia, o amor, a justiça. Todos nós devemos fazer todas essas coisas, mas não omitir o que realmente importa. Tudo tem que ser feito debaixo de uma graça, debaixo de uma generosidade, debaixo de espontaneidade. É isso que é essencial no Evangelho e é essencial para Deus. É isso que precisa ser entregue como oferta. Dê sempre o amor, dê sempre a alegria, dê sempre a misericórdia, a compaixão. Seja generoso com quem precisa. Dê sua presença e o seu estímulo a outra pessoa. Leve a sua solidariedade. Não precisa de riqueza nenhuma para você ser generoso ou fazer isso. Faça isso se você tem Deus no coração, se há o Espírito de Cristo em você. Você não precisa de um templo para abençoar as pessoas. Deus não é um Deus de templos. Deus é Espírito e é verdade. A casa do tesouro não é um templo. A casa do tesouro hoje é o ser humano. Somos eu, você, o nosso próximo. É aí que nós devemos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições, quando for de forma espontânea e generosa. A igreja não é o cofre de Deus. Deus não está preso ao prédio. Deus não precisa de ofertas. Nós é que precisamos. Pessoas é que precisam de ofertas. Não estamos aqui dizendo que você não tenha que contribuir no local que você frequenta, no culto que você vai, nas igrejas que você vai, nos projetos que você acredita, nos projetos que você crê. Oferte nesses projetos. Nós não somos contra isso. Nós estamos apenas ensinando o verdadeiro espírito da contribuição. Jesus é o espírito na qual nós andamos. Quem tem, dá voluntariamente. Quem não tem, não cobice o que o outro tem. Se você recebe, seja grato. Quem dá, tem o privilégio de manifestar o reino de Deus no mundo. Quem não tem nada para dar, Deus recebe o seu desejo de dar e a sua vontade. E quando você tiver algo na sua mão, no seu coração, apontar para a contribuição, contribua. Se o seu coração for sincero, assim a oferta está feita. Lucas 16:11. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando você oferta, quando você é generoso, quando você tem esse espírito, você faz amigos. Você agrega amigos aos céus. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, você não se tornar fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Uma oferta deve ser dada com alegria, conforme proposto no coração. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos falar sobre o ciclo da graça, de quem contribui, de quem oferta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O exemplo que nós citamos lá, sobre a Macedônia. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados para essa oferta, para que, caso alguns macedônios forem comigo,
e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A vossa dádiva já anunciada, aquilo que você propôs, como uma expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua. Olha como você deve contribuir, como você deve levar a oferta. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É o propósito feito no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Começando aqui o ciclo da graça. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Isso é um ciclo de graça que gera graça, como o texto que nós acabamos de ouvir: tendo sempre ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. E aí começa o ciclo novamente: tendo sempre ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, enriquecendo em tudo, para toda generosidade. Tudo vai gerar nesse ciclo de graça um efeito incrível que gera sempre mais generosidade, 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 e vai suprindo a todas as pessoas, e vai suprindo a todos à sua volta. 2 Coríntios 4,15. Porque todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. É permanente, é perene, é algo que dura. Não seja escravo dos feiticeiros dos enganos que te manipulam e te obrigam a fazer algo que não está no seu coração. Faça aquilo que está proposto no seu coração. Contribuir é uma graça que não é todos que desejam, mas quem deseja faz parte desse ciclo de superabundante graça que vai alcançando a cada um que está à sua volta.
Contribua sim com as causas que você acredita, naquilo que você crê. Ajude os pobres, ajude os que passam necessidade, ajude os domésticos da fé, ajude os de sua casa. Aquele que não acolhe os da sua casa nega a fé. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. 1 Timóteo 6,17. Os ricos do presente século não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que eles pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. 1 João 3:16-19. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos de fato e de verdade. E nisso nós conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele nós tranquilizaremos o nosso coração. Filipenses 4,17. Não que nós procuramos o donativo, mas o que realmente nos interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quanto mais você contribui, mais o seu crédito aumenta. Algumas exortações de Jesus. Quando aquele campo de um homem rico produziu em abundância, e ele dizia consigo mesmo: que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E ele disse: vou fazer isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei de novo, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus se revela no próximo. O próximo é onde que nós temos que expressar a nossa contribuição, a nossa generosidade, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, a nossa assistência. Mateus 6:19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ajude o seu próximo. Esse é o espírito do Evangelho. É assim que nós devemos expressar a nossa generosidade. Esse é o espírito para a oferta. Esse é o espírito para o dízimo. Esse é o espírito para qualquer nome que você der nessa contribuição. É o espírito da generosidade, baseado no espírito da graça e do Evangelho. Ninguém pode ser condenado naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele crê, naquilo que ele aprova. O dízimo de Abraão a Melquisedeque representa esse espírito, representa o espírito da graça, representa a submissão de um coração à graça, ao reconhecimento daquele que é maior que nós, que abençoa aquele que é inferior. O espírito do dízimo a Melquisedeque
que Abraão levou tem esse espírito. Tudo que você fizer com relação a ofertas, dízimos ou qualquer nome, que seja no Espírito de Cristo e do seu Evangelho e de tudo aquilo que Ele encarnou e praticou nessa terra e daquilo que Ele deixou como ensino para mim e para você. Em nome de Jesus. Deus os abençoe com tudo isso que foi dito aqui em nome de Jesus. Amém?